Olá a todos, eu sou Lélia Mello, psicóloga em Curitiba e fiz uma live com o Dr. Alexandre Arias, pediatra, para a formação de pais do Colégio do Bosque Mananciais no dia 8 de julho sobre os perigos da pornografia. Este podcast tem o objetivo de esclarecer um pouco mais sobre a educação da sexualidade humana e sobre alguns fatores de prevenção relacionados ao risco de acesso a conteúdos pornográficos por crianças e adolescentes. Tanto a educação afetiva e sexual como os fatores preventivos devem iniciar cedo na vida das crianças. Aliás, é melhor que seja antes delas nascerem, através de um plano educacional geral que deve ser tratado entre os futuros pais, de modo a evitar controvérsias sérias nesse âmbito depois. Os filhos devem viver em um ambiente saudável, alegre e tranquilo, em que a unidade do casal e as manifestações de carinho e respeito sejam visíveis e percebidas por eles, pelos filhos, o que já vai denotando uma percepção do amor entre o homem e uma mulher antes de que aprendam formalmente sobre a sexualidade humana. Aos 8, 9 anos, se os filhos não perguntarem, os pais devem se antecipar e encontrar um momento muito oportuno para explicar-lhes sobre a educação afetivo-sexual. Toda a explicação deve ser clara e verdadeira na totalidade, assim como ela é, em um clima de total tranquilidade. Um excelente material gráfico que ilustra com maestria esse tema está no site Amor Total, disponibilizado pelo colégio no seu próprio site. É importante que os pais se preparem para não ficar desconcertados durante a explicação. A tranquilidade com que transmitem as informações é um fator de apoio à compreensão e à manifestação das dúvidas que os filhos possam ter, como também favorece o entendimento de que a sexualidade humana é normal, é bonita, é imprescindível e que decorre do amor e do compromisso, tendo o objetivo de formar família. Associada à explicação sobre a sexualidade dentro do amor matrimonial, os pais já devem alertar os filhos sobre o respeito ao próprio corpo e ao corpo dos demais, sobre não permitir que lhe toquem em algumas partes, sobre o cuidado com a nudez na presença de outras pessoas e sobre se negar a visualizar imagens e vídeos com exposição de corpos nus, porque isso é um grande desrespeito às pessoas, que muitas vezes são feridas e atacadas na sua dignidade. E que quem faz isso são pessoas com problemas, que estão erradas e que estão doentes. Bom, gente, é de se supor que desde cedo os pais procurem ter com seus filhos uma forte e contínua comunicação. Desse modo, antes de entrar no tema de que estamos falando, muito já se conversou com os filhos sobre os valores da vida de um modo claro e didático, dando ênfase às virtudes, sempre de maneira atrativa e mostrando aos filhos o quanto eles ganham e ganham já, agora, com o crescimento moral e afetivo. Por exemplo, quem estuda ganha conhecimento e cultura. Quem é bom ganha amigos. Quem fala a verdade ganha credibilidade. Olha, os pais que estimulam tudo o que é bom, belo e verdadeiro e que educam as dimensões afetivas, morais, culturais e espirituais com o máximo de zelo e com frequência, intensidade e duração, tendem a ter muito êxito nos resultados educativos. Normalmente, esses pais são afetivamente presentes e são líderes. São os maiores influencers de seus filhos, na verdade. E por falar nisso, em muitas famílias é preciso incluir mais o pai.
o progenitor masculino na vida dos filhos. O pai, ele representa a força para o filho, o menino, e é a sua figura de identificação. E representa a segurança afetiva para a filha, a menina. Se ele a abraça, elogia, ensina, passeia só com ela, ocorre aí a consolidação do afeto masculino sobre ela, que, quando crescer, vai querer escolher um homem tão digno e amoroso quanto o seu pai, e não vai, entre aspas, se vender barato para o sexo antecipado em busca de amor. Que os pais validem com afeto as características do gênero masculino dos seus filhos homens e as características do gênero feminino das suas filhas mulheres, ensinando também o respeito devido às pessoas do outro sexo. Então, pessoal, se na família houver a valorização das pessoas, o emprego de um vocabulário decente, de posturas corporais e gestos adequados, de atividades culturais e recreativas de bom nível, se houver uma diversidade de lazer moralmente sãos, vai ser muito difícil que as crianças procurem ou que se deixem levar por conteúdos sexuais anormais, porque elas estarão imersas em um mundo já cheio de satisfação e com os seus pais à frente, conduzindo essa nau. Então é preciso não desqualificar o pudor também. Pudor não é moralismo. O pudor ele faz parte da personalidade humana madura. Quem não vive o pudor, de alguma forma, se autoviolenta. Os jovens educados no pudor geralmente têm repulsa por imagens obscenas e sexualmente grotescas, porque a imagem da sexualidade violenta, da sexualidade desviada, violenta o seu psiquismo. Olha, um pouco mais tarde, já lá na puberdade, entre 10 e 12 anos, esclarecimentos sobre temas polêmicos, como as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, a homossexualidade, os contraceptivos, o aborto e o assédio moral, também são necessários. Na família não se evita nenhum assunto. Não pode haver tema tabu na família. Agora, pensando bem, né, não basta os seus filhos entenderem e até valorizarem muito todos os conceitos que vocês transmitiram. Vocês, pais, devem encorajá-los a ter peito para se posicionar. Diante da oferta do consumo de imagens sexualmente ilícitas, eles precisam não se intimidar em dizer não, inclusive influenciar e ajudar os amigos a saírem dessa seara. Mas, para que eles sejam assim valentes mesmo e fortes, mais uma vez, o farol educativo de vocês, pais, tem que ter atingido os filhos positivamente. A autoestima deles, né? Isso se consegue através do quê? Da atenção que vocês deram a eles, da valorização de cada um e de um bom nível de exigência, porque quem se supera tem um autoconceito mais desenvolvido. Olha, as famílias, mais do que nunca, têm que ser também digitalmente responsáveis. Deve ter um claro semáforo digital. O que acessar, quando acessar, quanto, onde. Para isso, ver conteúdo da primeira live até que o colégio lançou aí. E os amigos devem estimular criativamente as relações presenciais, por exemplo, trazendo os amigos para casa, promovendo jogos, gincanas, programações divertidas e saudáveis. Muitos pais têm que ser mais espertos e mais observadores. De modo geral, alguns pais têm sido muito ingênuos e nunca acreditam que os seus filhos possam se envolver com conteúdos prejudiciais na internet. Uma educação eficaz se faz com 70% de formação, não sei se vocês sabiam disso.
A formação se baseia em diálogos esclarecedores, podendo usar filmes, literatura, exemplos de pessoas, biografias ou experiências da própria vida para educar, para formar a consciência dos filhos, lembrando que os pais têm que ser bons líderes nesse processo. Entusiastas, fortes, atrativos, para quê? Para que haja real adesão dos filhos a tudo que é ensinado a eles. Se vocês usam 70% do tempo para formar, só vai sobrar 30% do tempo para corrigir. Vejam que bom. Corrigir é óbvio, é necessário, é indispensável, não tem como não corrigir. Mas formar o caráter e a inteligência naqueles 70% do tempo é altamente eficiente. Olha, me parece que há uma lacuna na educação dos filhos de hoje, que é a não inserção em atividades de ação solidária. Os adolescentes precisam ver a dor dos outros, precisam se ocupar dessa dor, dessas pessoas, e muito da busca por conteúdos impróprios nas redes é facilitado, entre outros importantes motivos, por muitas horas de ócio e de desocupação. E por último, se o tempo passou, se os seus filhos cresceram e você não atuou devidamente, ainda dá tempo. Comece tudo de novo. Promova, assim, um divisor de águas na família e recalcule a rota. Uma conversa amorosa e cheia de significado não vai deixar um filho indiferente, né? Então é isso. Pessoal, na torcida por vocês e um grande abraço. Tchau.